Gênesis 4, versículo 1. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. Isso quer dizer que Adão e Eva começam agora a cumprir a ordem original de Deus para eles: sejam férteis e multipliquem-se. Eva, cujo nome significa vida, doravante se torna uma doadora de vida. Ela reconhecia que a criança não viera apenas como fruto do amor dela e de seu marido, mas veio à existência com o auxílio do Senhor. Um jogo de palavras no hebraico sugere que o nome Caim veio do verbo ter. No comentário de Eva, concebi um homem do Senhor. Versículo 2. E teve também Abel, irmão dele, e Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador de terra. Isso quer dizer que o nome Abel significa sopro. O termo é usado em outros lugares no Antigo Testamento para se referir àquilo que passa rapidamente e é insubstancial. 3. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Significa que o sacrifício de Caim marca a primeira menção de uma oferta ao Senhor na Bíblia. O termo usado neste versículo sugere uma dádiva espontânea oferecida a uma autoridade. Versículo 4. E Abel também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração, e Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Isso significa que, ironicamente, a primeira oferta apresentada a Deus, de que se tem registro, foi também a primeira por ele rejeitada, visto que ofertas de cereais foram autorizadas na lei de Moisés. O fato da oferta de Caim ser de origem vegetal em vez de animal não constitui o motivo pelo qual Deus não teve consideração por essa dádiva. A reação de Caim, que ficou muito irado, sugere que a oferta fora rejeitada por causa do pecado em seu coração, e não pela natureza da sua oblação. Ver nota no versículo 7. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se teu semblante fez bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado já à porta? E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Nesse versículo 7, a Bíblia deixa claro que Deus rejeitou a oferta de Caim por causa do seu estilo de vida pecaminoso. A descrição do pecado, semelhante a um animal, como uma ameaça, é empregada novamente em 49:9 para descrever um leão. O uso paralelo do desejo neste versículo sugere que o pecado deseja ser tão íntimo com a humanidade como uma mulher é como seu marido. O único modo de evitar isto é ser o seu senhor e não o seu parceiro. Versículo 8. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Isso quer dizer que continua aqui o uso que Deus faz de perguntas para pecadores culpados, ao afirmar, versículo 8 quer dizer que em um movimento que demonstra premeditação, Caim levou Abel para o campo e o assassinou em um lugar onde não havia testemunhas humanas, embora o sangue de animais já tivesse sido antes derramado. A ação de Caim ao assassinar seu irmão resultou na primeira morte de um ser humano. A maldição da morte pronunciada contra Adão havia sido agora concretizada. Versículo 9. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?
Isso quer dizer que continua aqui o uso que Deus faz de perguntas para pecadores culpados. Ao afirmar que não sabia onde estava seu irmão, Caim acrescentou a mentira ao seu pecado de homicídio. Deus outrora constituíra a Adão um guardião do jardim. Agora Caim perguntou se ele deveria ser o guardador por seu irmão. A resposta da Bíblia para a pergunta de Caim é sim. Versículo 10. E ele disse: O que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Esse versículo quer dizer que diretamente de seu pai, Adão, Caim nunca confessou a sua culpa, embora Deus o tenha confrontado diretamente com o seu pecado. Embora Abel nunca tenha falado na narrativa precedente, o seu sangue agora estava clamando da terra. Versículo 11. E agora tu és amaldiçoado desde a terra que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Isso quer dizer que o julgamento de Deus começou com uma maldição cujo fraseado em hebraico faz um paralelo com a maldição imposta à serpente. Isto é particularmente apropriado, já que ambos eram mentirosos e assassinos. É possível traduzir a declaração de Deus nessa perícope como: amaldiçoado é você mais do que a terra. A maldição contra um homicida é repetida na lei de Moisés. Versículo 12. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. 12. Quer dizer que a punição de Caim arruinou o seu meio de vida como agricultor e fez dele um fugitivo e errante. Versículo 13. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. A resposta de Caim admite várias traduções possíveis em português. A Bíblia King James 16:11 se reflete a atitude impenitente que Caim antes mostrara. Expressa a angústia desse personagem, mas não o remorso. A Septuaginta e Martinho Lutero traduziram como: meu pecado é tão grande para ser perdoado. Os rabinos, por sua vez, tomaram como uma pergunta: o meu pecado é tão grande para ser perdoado? Em vista dos atos anteriores e posteriores de Caim, a tradução da Bíblia King James 16:11, meu castigo é maior do que eu posso suportar, parece melhor. Versículo 14. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. 14 quer dizer que, tal como seu pai, Adão fora expulso do jardim, Caim percebeu que Deus o estava expulsando da terra, uma vez que ele haveria de se esconder, ou talvez ser escondido da face protetora de Deus. Ele temeu que outros descendentes de Adão e Eva o matassem para vingar a morte de Abel. 15 quer dizer que o Senhor lhe disse: portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim para que qualquer que o achasse não o matasse. Esse versículo 15, fiel à sua natureza, compassiva e perdoadora, Deus fez 2 provisões para Caim a fim de protegê-lo a despeito do seu pecado. 16. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste de Éden. 16 quer dizer, o afastamento de Caim da presença do Senhor foi tanto físico quanto espiritual. Nod significa peregrinação, a terra de Nod. Nunca mais é mencionada na Bíblia. Talvez a expressão simplesmente se refira a alguma localização na qual Caim residiu. A observação de que Caim partiu para viver a leste do Éden o identifica como outros pecadores que também se moveram na direção do leste. 16. E assim Caim saiu na presença do Senhor e habitou na terra do Nod e a leste do Éden. 17. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque.
E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome de seu filho. 17 quer dizer que os caminhos paralelos da vida de Adão e Caim, pecados, julgamento por Deus, expulsão e movimento para o leste, continuam com a observação de que após estas coisas, Caim conheceu sua mulher. Apesar de seu grave pecado, Caim ainda cumpriu a ordem divina para ser fértil e multiplicar. Por outro lado, os esforços dele para fundar uma cidade constituíram mais uma expressão de desobediência a Deus, pois o Senhor dera ordem ao personagem para ser um fugitivo errante. A cidade de Enoque não é mencionada em outra parte da Escritura e sua localização é desconhecida. 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. A genealogia de Caim, nos versículos 17 a 24, possui semelhança com a genealogia de Sete. Dois nomes de suas linhagens são idênticos, Enoque, Lameque, e outras são similares, Caim e Cainã, Metusael e Matusalém. Além disso, o sétimo membro de ambas as genealogias, Lameque de Caim e Enoque de Sete, recebem ênfase especial e as duas concluem com uma pessoa que tem 3 filhos nomeados. Diferenças notáveis existem também. A genealogia de Sete é mais longa e contém detalhes do tempo de vida, porém omite qualquer menção aos nomes das suas esposas e ocupações. Versículo 18. Quer dizer que 3 pessoas aqui, Irade, Meujael e Metusael, são mencionados na Bíblia apenas nesse versículo. 19. E Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o outro nome era Zilá. Mais detalhes são fornecidos nessa seção genealógica para Lameque, o sétimo membro da linhagem de Adão por Caim, do que para qualquer outro. Seus 3 filhos nomeados fizeram contribuições cruciais para a cultura humana. Contudo, a descrição da vida de Lameque descreve um quadro perturbador de uma pessoa que não tinha respeito pelo casamento e pela vida humana, ao tomar 2 esposas para si. Lameque tornou-se o primeiro polígamo, uma violação dos propósitos de Deus para o casamento. 20. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. Jabal promoveu avanços importantes na profissão dos que habitam em tendas e criam rebanhos, aqueles que cuidam de ovinos, caprinos e bovinos. Isto representa um avanço além daquele que Abel promovera, uma vez que Abel é conhecido como tendo pastoreado apenas ovinos e caprinos. 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. Jubal trouxe avanços à civilização nas áreas das artes musicais, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento de 2 importantíssimos instrumentos musicais do mundo antigo, a harpa e o órgão. 22. E Zilá também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artifício de bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Os avanços metalúrgicos de Tubal-Caim na criação do bronze, feito da combinação no cobre com estanho, e na fundição do ferro, se mostrariam cruciais para a elaboração de artifícios e armas. 23. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. 23. Isso quer dizer que assim chamado
Cântico da Espada, de Lameque, o mais longo discurso registrado de um ser humano até este ponto da Bíblia, 21 palavras hebraicas, representa o clímax sombrio da genealogia cainita. Seu nível de retaliação contra um homem, um jovem, vai muito além dos limites bíblicos. Seu orgulho de ter matado por vingança prenuncia as condições que levaram ao dilúvio nos dias de Noé. 24. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Usando uma lógica distorcida, Lameque parecia sugerir que Deus lhe proveria maior proteção do que a proporcionada a Caim, uma vez que ele, Lameque, matara o dobro de homens. 25. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, chamou seu nome de Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a que Caim matou. Isso quer dizer que o nome Sete é um jogo de palavras com o verbo traduzido como concedeu. Mais uma vez, Eva reconheceu ser Deus a última fonte da sua descendência. A expectativa de que Sete seria mais justo do que Caim é estabelecida pela declaração de Eva de que Deus o concedera no lugar de Abel. Na verdade, a linhagem familiar pela qual descende o Senhor Jesus é traçada por meio de Sete. 26. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E o nome Enos, tal como o nome Adão, significa humanidade. Em um sentido muito real, o nascimento de Enos assinala um novo e mais brilhante início para a humanidade, porquanto nós, nessa época, começaram a inovar o nome do Senhor, e a eu e o nome pessoal de Deus.